Mas olha só, o Átila veio explicar a previsão dele com mais um montão de ciência. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, o biólogo Babáquila Tamarindo, doutor em microbiologia e youtuber, fez uma live para explicar a previsão furada de 1 milhão de mortes por Covid aqui em Banânia até agosto. Ele começa mostrando um ranking baseado em número de mortes por milhão, sem considerar San Marino e Andorra por serem pequenos demais. Isso não significa que seja legítimo tirar países do ranking, mas que o método dele não é suficiente para dar uma visão completa sobre o assunto. Tentar medir e resolver problemas coletivamente, se baseando em estatísticas, já foi tratado aqui no canal pela explicação do conceito da tragédia dos inteiros. Em seguida, ele fala sobre a Suécia. Eles fizeram uma curva mesmo com escolas abertas, mas teve redução coincidentemente durante o período das férias. Isso leva a erros por indução. O primeiro erro é fácil. A Suécia, mesmo sem lockdown, lembre, com bares e escolas abertos, nenhuma medida draconiana de lockdown, só com impedimento de visitas a asilos e fazendo campanha de conscientização, a média lá, apesar de alta, ficou perto da de outros países que adotaram lockdown, o que é contraditório, pois pela previsão do Neil Ferguson, ex-pesquisador do Imperial College, que pregava o fique em casa e recebeu visita da amante, era para ser 10 vezes mais que essa média. E podemos dizer que foi quanto? Uns 10 a 20%? Depois ele induz a uma falsa conclusão, de que a queda se deu coincidentemente durante as férias. Então quer dizer que o fim das aulas fez o surto acabar? Por que então os países que estão com escolas fechadas durante todo esse tempo ainda registram mais casos e mortes? É uma indução à conclusão falsa. A Impostolândia, mais conhecida como Suécia, não registra mais mortes por Covid atualmente. Os números diários de mortes por Covid lá chegaram a 0, sem lockdown. Quase aos 15 minutos do vídeo, ao dizer que países europeus como Paejalândia e Pizzalândia tiveram mais mortes pois não sabiam do surto viral, o que é falso, porque a notícia de que o vírus derivado do SARS-CoV-1 havia se modificado e se espalhava matando gente já era de dezembro de 2019 e em janeiro seguinte já estava na mídia e até sendo discutida pela OMS. Mas o diretor-geral, Tedros Adhanom, para proteger a narrativa inicial do Partido Comunista Chinês de que o vírus não representava perigo, falou no começo do ano que o vírus não se transmitia entre humanos. O Bulbasaur aqui declarou estado de emergência no dia 4 de fevereiro de 2020 para exigir cuidados de prevenção contra a chegada de infectados com coronavírus. No dia 6, o mafioso-chefe daqui assinou a Lei 13.979, que impôs quarentena, mas que fosse específica para os viajantes que chegassem em Banânia com suspeitas de infecção. Afinal, quarentena é para quem está doente. Funciona com grupos pequenos, isolando especificamente os indivíduos infectados. Não se impõe quarentena para grandes grupos em nível populacional, sem distinguir infectados e não infectados. Isso aí tem outro nome. No próximo minuto do vídeo, de novo, o nerdologista mostra que não entende que é errado tirar países do ranking por conta de efeitos estéticos. Dados são dados. Não se pode adicionar ou remover por conveniência retórica, porque isso viola a metodologia científica. Existem motivos para esses lugares europeus terem um número bem maior de mortos por milhão. É atuarial. Eles nem têm 1 milhão de pessoas e têm uma população predominantemente idosa, com mais chances de ter comorbidades. E também ele não poderia arbitrariamente usar o período de maio para cá, senão um bolsonarista poderia também dizer que de fevereiro até março estávamos melhor do que todos os países europeus juntos. O Tamarindo quis eliminar outros países se baseando no período que chamou de segunda onda. Pior, alegou que contabilizou os países pequenos, sendo que lá no início dizia que iria desconsiderar San Marino e Andorra por serem pequenos. É tanta ciência desse cientista que até atrapalha. Em seguida, concluiu: tranquilamente, nós estamos entre os 3 piores países com Covid e número de mortos. No ranking mundial numérico de mortes por milhão, o cientista aí desconsiderou 7 ou 8 acima de Banânia para validar a retórica. Ele cita Irã, Nicarágua e Equador como países que não reportam, mas não citou o principal e mais evidente de todos desde o começo: a China. Não fez a menor questão de falar da falta de transparência dessa ditadura. Ainda reforça
reforça dizendo que, com certeza, estaríamos entre o terceiro ou o segundo. Já sugere subir mais uma posição e acrescenta: e não terminamos ainda mais para o alto se algum passar por algo pior. Fica evidente o viés pessoal do youtuber socialista. Transparece um desejo de que a gente aqui estivesse em primeiro lugar. Mesmo tentando desconsiderar os piores no ranking, ainda fica muito forçada a narrativa. Babáquila já pode ocupar o trono dos Corona Lovers. Existe uma ideia sobre cientistas que não respeitam metodologias, que é a falácia do franco-atirador texano. Deriva da ideia de um sujeito que, ao não admitir que erra o alvo quando dispara, ele pinta os alvos em torno de cada buraco da bala e se proclama então um franco-atirador. Nas ciências, isso ocorre com biólogos, pesquisadores e doutores que elaboram teses e selecionam apenas os dados e evidências que mostram que convém a eles, para validar suas premissas como corretas e excluindo as que não interessam. Em 18 minutos e 15 segundos, diz que Cevichilândia tem mais de um terço da população contaminada porque a situação está fora de controle. Então, por que porra eles não têm 3 vezes mais mortos do que lugares que estão combatendo o surto? Essa é a hora de perguntar, porque eles estão com uma média de mortos por milhão um pouco acima dos que estão lutando contra, em vez de ter 10 vezes mais, conforme a projeção científica do estudo do Imperial College. Quando se começa a mostrar os números em Banânia, tem aumento e queda, apesar do lockdown ter sido aplicado aqui. Isso também mostra que, mesmo sob lockdown, nada impede os surtos. Lockdown é uma medida que nunca havia sido tomada antes no mundo. É listado em documento da OMS como algo não recomendado, que se comprovou ruim para todos que foram obrigados a isso, e a única coisa que faz é prorrogar o tempo de cada epidemia local, porque qualquer uma tem começo, meio e fim, independentemente disso. A intenção no discurso era de não sobrecarregar os sistemas de saúde, que todos sabemos sempre estiveram superlotados. Em poucas semanas se percebeu que a maioria das mortes ocorreu por conta de comorbidades e não por conta de Covid, que gera casos leves para 80 a 85% das pessoas. Já se sabe, segundo o imunologista Dr. Zeballos, que a imunidade celular adquirida pelo SARS-CoV-1 há 17 anos ajuda hoje contra o SARS-CoV-2. Mas coletivistas não ligam para fatos. Eles querem impor os seus argumentos a serviço do controle social e de aumento de enriquecimento e poder. Os hospitais de campanha, mal construídos às pressas, com equipamentos superfaturados, já foram desinstalados na maioria dos lugares sem terem recebido pacientes. Na segunda parte, ele faz as justificativas. Lá nos quase 28 minutos, a melhor parte da live, para os Corona Lovers, o tal doutor em microbiologia mostra que parece não ter aprendido metodologia científica na universidade. Esse tipo de coisa talvez ajude na perda de credibilidade da ciência pelas pessoas. Ele não é inocente, pois sabe sim que um cientista, apesar de poder ter opinião como qualquer pessoa, não deve articular dados a serviço de política. O papel dele como cientista é o de ser fiel à metodologia científica. Ele sabe que dados matemáticos não preveem o futuro, senão seria fácil ficar milionário com apostas ou pelo mercado de ações. A informação está distribuída na sociedade e cada indivíduo absorve uma fração do conhecimento todo. É extremamente presunçoso e arrogante uma pessoa, por ter estudado mais de um assunto do que os outros, ser uma autoridade intelectual, defender que autoridades jurídicas políticas restringam a liberdade das pessoas com imposições. Além disso, é errado. Talvez o Babáquila Tamarindo devesse assistir ao próprio vídeo intitulado Big Data no canal dele mesmo, quem quiser que procure, em que ele próprio mostra que a ordem espontânea é mais eficiente para criar soluções porque o conhecimento está disperso na sociedade e cada indivíduo contribui na direção que torna o sistema mais eficaz por meio de suas ações pontuais, sem um organizador central. Ele tenta se justificar dizendo que não se tratava de previsão, mas uma noção de cenário, caso certas orientações fossem seguidas e outras rejeitadas, em busca de objetivos desejáveis ou indesejáveis. O problema é que as orientações foram imposições e não importa se são para o seu bem. É errado, pois o modelo de cálculo considerava diferentes graus de distanciamento social, restrições de liberdade, até o caso de que nada fosse exigido para então estimar a disseminação do vírus e então produzir milhões de mortes como alardearam. O problema é que em Cevichilândia e Tequilalândia a disseminação foi rápida, mostrando que medida estatal nenhuma interromperia o surto viral, mas a média de mortos por milhão, apesar de alta, não passava sequer perto da previsão. Ficou muito mais próxima dos lugares onde o
autoritarismo foi grande ou dos que fizeram praticamente nada, como a Suécia, que fez apenas campanhas de conscientização, que é o melhor em qualquer lugar. O modelo de projeção numérica também não previu o aumento de leitos hospitalares, ponderou apenas o aumento de demanda, mas não da oferta. Sabe por quê? Porque é impossível. Ele diz que a estimativa menos pior aqui em Banânia seria de apenas 50 mil mortos, se tudo que fosse possível fosse feito. Porém, esse todo possível é igualmente ao valor do contrato futuro para a colheita de batata doce de 2030. Também impossível de garantir. Não é porque algum matemático colocou gráficos na tela, fazendo estimativas baseadas nas variáveis escolhidas por ele mesmo, que ele vai conseguir prever. É impossível um grupo pequeno de pesquisadores ou planejadores estatais fazer previsões do futuro baseadas no comportamento diferente de cada indivíduo, muito menos obrigar as pessoas a se comportar a serviço das variáveis dos cálculos. É errado, impossível e nocivo. Lá nos 39 minutos, ele disse que os números de mortos por Covid podem ser maiores que os dados oficiais, porque há um grande salto de 30 mil mortos por síndrome respiratória aguda grave, em que o diagnóstico para Covid deu negativo, mas que Babáquila, biólogo altamente científico, presume se tratar de casos de Covid em que o teste falhou, mesmo admitindo que aumentaram a testagem, o que poderia contribuir para registrar aumento do número dessas síndromes. Novamente, o franco-atirador texano pintou os alvos em volta dos seus erros, porque a estatística dele representa Covid, mas não compara informações do portal da Transparência Brasil, que de março a julho de 2019 mostra 90.052 mortes por pneumonia, enquanto que em 2020 foram registradas 61 mil. Porque as mortes de pneumonia diminuíram em 30 mil, quem ia morrer nesse ano resolveu adiar? Os sites de fact-checking atestaram que os números podiam não ser reais, pois os cartórios tinham atraso de 15 dias e não necessariamente significam fraude nos números de Covid. Mas mesmo assim, não justifica o sumiço de 30 mil mortos com pneumonia. Porque o franco-atirador covidiano, doutor em microbiologia, pode afirmar que esses casos de síndrome respiratória aguda grave são Covid, mas pode ignorar o sumiço dos mortos de pneumonia? Simples, porque ele usa muita ciência, bovinão. É muita ciência. O cara escolhe o que é Covid, escolhe quais lugares do mundo devem subir ou descer no ranking de mortes por milhão e escolhe quais os números dos melhores e piores cenários. E tem mais. No minuto 45, Chutadarino mostra a fórmula matemática para chutar. É a fórmula que traduz a taxa de transmissão do vírus pela sociedade e prevê a ação humana. É verdade esse bilhete. Ele faz o adendo que obviamente nenhum político se importa, que é apenas uma extrapolação, mas que ele obviamente vai usar para persuadir o público. E a fórmula é uma tal de RT Covid-19, para prever em quanto tempo se chega em 1 milhão de mortos. É risível a porra do argumento do cara. Ele diz que é uma progressão exponencial semelhante a de juros compostos, em que o número aumenta, pois a incidência da taxa é sobre o montante total. Ele usa esse exemplo e contradiz a própria narrativa, dizendo que uma doença natural não é uma reta sem fim, mas que faz uma curva para baixo. Ou seja, a conclusão da taxa dele de que a transmissão que uma pessoa infectada faz para 2,8 pessoas, no caso de nenhuma ação restritiva ser tomada, chegaria em 1 milhão em 95 dias e 1 milhão e 200 mil em mais de 365 dias. E ainda diz que o Brasil está entre as taxas de 1,2 e 1,5, reconhecendo que está no melhor cenário possível. Aliás, ele reconhece isso várias vezes, ao mesmo tempo em que ele foi taxativo em dizer no começo que o Brasil está entre o segundo e terceiro pior país em mortes por Covid. O cara deve sofrer de dificuldades cognitivas graves. Ele não consegue elaborar uma linha de raciocínio coerente e engana o gado porque quer mais audiência. O site Social Blade mostra que desde o começo da fraudemia, o tamanho do rebanho no canal dele saltou de 211 mil seguidores em 20 de março para 1 milhão e 100 mil seguidores. Esse rebanho todo não é o público cético para informações pseudocientíficas. Ele conquistou uma miríade de progressistas anti-governo e agora sabe que precisa bancar militância em defesa do viés original. Os seguidores dele não defendem ciência, defendem o cara que se diz cientista. Ele precisa deixar a ciência de lado para virar um teórico que precisa reforçar diariamente ódio ao governo atual, pois tem que defender sua dignidade como doutor em microbiologia, que pode sofrer convulsões ao sofrer um choque de realidade. Ele é tão cientista
extremista quanto um terraplanista que tenta rejeitar os fatos e divulga suas crenças como se fossem a realidade. No fim, ele passa uma tabela da taxa de transmissão sobre as situações de com ou sem máscara, em ambiente fechado ou aberto, bem ventilado ou mal ventilado, mas sem mostrar os critérios que estabelecem os níveis verde, amarelo ou vermelho da tabela. Por razões, obviamente científicas, não quis comentar a abertura de escolas e a retomada de aulas, mesmo sabendo que na Suécia as aulas nunca pararam e não teve um R0 de 2,8 segundo a fórmula mágica dele que, se estivesse certa, haveria dizimação da população. O problema ético. O maior problema do franco-atirador covidiano é o da maioria de intelectuais coletivistas. Eles não entendem porque a sociedade não valoriza o quão incríveis e sábias são as coisas que eles têm a dizer e por isso encontram na política um terreno fértil para sustentar suas premissas, pois a política é o meio pelo qual os parasitas estatais disfarçam a coerção. Para que gastar tempo convencendo alguém de que você está certo, se pode obrigar por lei a fazer o que diz que é o certo? Assim acontecem as maiores atrocidades da humanidade, com o Estado usando os intelectuais como ferramenta para legitimar poder, enquanto que o intelectual se sente valorizado e recompensado. É uma relação mútua de sobrevivência. Porque ter 211 mil seguidores se dá para ter mais de 1 milhão falando o que interessa uma narrativa contra um adversário político, dando voz aos progressistas? É triste ver ciência sendo politizada e os seus argumentos se perdendo entre hordas de torcedores e sendo distorcidos conforme o viés político. Vários políticos passaram a dar voz ao Babáquila Tamarindo após ele fazer previsões de que o Brasil sofreria um desastre biológico, que se o governo não comandasse a população, teríamos que ter caminhões recolhendo corpos nas ruas, como disse um ex-ministro que também orientava a só recorrer ao hospital quem estivesse já com falta de ar, quando o tratamento já não era mais eficaz, que pregava o fique em casa, o afastamento social, mas que ao sair da sala onde anunciou sua demissão, foi abraçar os colegas de trabalho, parasitagem. Por essas coisas é ruim ter que concordar com o Bulbasauro, que defendeu a liberdade das pessoas viverem sob os cuidados que quiserem tomar, ao contrário de tantos governotários e prefeitardados. Parece que a cada 10 anos inventam algum álibi para justificar uma ideia de coletivização mundial. Até há pouco tempo era a nova ordem mundial e agora tem o grande reset mundial. Nunca antes na história agiram tão autoritariamente sobre os indivíduos sob a desculpa de que é melhor para o bem comum. Murray Rothbard alertou no livro Anatomia do Estado que políticos sempre alegam usar ciência para justificar suas ordens. E como disse Thomas Sowell em Os Intelectuais e a Sociedade, o maior problema deles é que se um político faz uma tese sobre 10 milhões de mortos, ele não será diretamente responsabilizado. Por isso legitima a ditadura do bem comum. Eles são pessoas que julgam serem feitas de um barro mais nobre que o resto, que pode agir sobre a vida alheia e podem até ser hipócritas ao não fazer o que impõe, além de querer calar quem discorda, pois a ciência dessas pessoas é mais científica que a realidade. Funciona até para permitir aglomeração na rua se for contra o adversário e dizer que são irresponsáveis egoístas os que se manifestam a favor de quem eles são contra. Hoje a gente tem um monte de prefeitardados e governotários protoditadores, violando a liberdade das pessoas, agredindo gente inocente nas ruas, nas casas, tudo pelo suposto bem comum. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Vinícius Souza, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!